Olá, meu amigo reparador. Olá, minha amiga reparadora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal TV Reparação Automotiva. E hoje temos aqui mais um podcast especial, direto dos estúdios da Flex Company em Santo André. E o assunto de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre cabos automotivos. Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso, mas num automóvel você tem quilômetros e quilômetros de cabos. E hoje eu tenho aqui um representante de uma das maiores produtoras de cabos aqui do Brasil, a Tuba Cabos. Estou recebendo Marcelo Justino, ele que é gerente comercial da Tuba Cabos. Marcelo, muito bem-vindo ao nosso podcast, um prazer recebê-lo. Boa tarde, o prazer é todo meu. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite da reparação, mandar um grande beijo para a Camila, a nossa amiga, que está sempre com a gente aqui nas ações, nas divulgações. Então é um prazerzão e vamos falar bastante de cabo. E para começar, vou quebrar um pouquinho o protocolo, já não vou te fazer a primeira pergunta, eu vou te pedir um brinde. Olha aqui, ó. Já fizemos aqui uma troca de canecas. Eu estou com a caneca da Tuba Cabos e ele com a caneca do Reparação Automotiva, para deixar aqui bem especificado. Marcelo, como eu disse no começo, aliás, depois do brinde, um golinho, né? Regra. Uhum. Como eu disse no começo, a Tuba Cabos é uma das maiores fabricantes de cabos aqui no país. Então, para a gente começar, conta um pouquinho da história da Tuba no Brasil. Na verdade, a Tuba ela tem hoje um pouco mais de 32 anos no segmento de cabos automotivos. Era uma empresa no segmento de esquadria metálica, nada com autopeça. E o Adriano, que é o presidente da empresa, ele acabou tendo uma oportunidade de desenvolver e iniciar com um cabinho de acelerador de Fusca. Certo. Que até ampliando os negócios. Até hoje nós produzimos, E, por incrível que pareça, a coisa deu tão certo que ele abandonou o segmento de esquadria metálica e partiu para o segmento automotivo. E muitos desafios, Eu estou à frente da área comercial há 17 anos. Eu conheci o Adriano já há alguns anos, eu conheci a empresa há alguns anos, porque antes de trabalhar na Tuba, no mercado de reposição, eu trabalhava na área internacional de autopeça. E sempre quando eu tinha alguma exportação, eu acabava indo fazer a documentação para ele. E aí surgiu a oportunidade, E a gente acabou se unindo. E, por incrível que pareça, deu muito certo. E a tua experiência pessoal, então, no setor automotivo, ela gira mais ou menos em torno de quantos anos? Mercado de reposição, 17 anos. 17 anos na Tuba. Antes Tuba, disso... A única empresa que eu trabalhei no mercado de reposição, que eu estou certo. até hoje. No mercado de autopeça, eu trabalhei... Na verdade, a minha vida profissional, 95% é no segmento automotivo. Certo. Então, eu iniciei como office boy numa empresa que não era no segmento automotivo. Em seguida, eu fui trabalhar numa concessionária General Motors. Daí, eu fui para uma comercial exportadora, trabalhar com exportação para o segmento. Trabalhei em 2 empresas. No fim, acabei montando a minha. Fiquei 9 anos. E aí, nas viagens que eu fazia para a América Latina e América Central, eu já identificava o mercado asiático muito forte. Entendo. Antes de chegar no Brasil. E aí nós éramos em 2 sócios, eu falei, não vai sobrar para os 2. E aí apareceu a oportunidade, Eu abri mão da parte internacional e vim para o mercado de reposição. E, nossa senhora, foi a melhor coisa que eu fiz. E a Tuba, ela atua só no mercado de reposição ou ela fornece para a montadora também? Não, na verdade nós fornecemos hoje... eu costumo dizer assim, você fornece para a montadora, mas são 2 situações. Então você fornece para linha de montagem ou para PA, que é para reposição. Para reposição. Ou seja, a montadora, ela pega o seu cabo e ela manda para as concessionárias. Eu forneço para PA. Ou também tem a situação que você é homologado pela montadora, mas não chega a fornecer. Mas se num determinado momento ela precisar, ela pode contar com você. Então eu forneço hoje alguma coisa, por exemplo, para a Case New Holland, que é da Iveco, eu forneço para a Iveco, Mas o nosso negócio é
reposição. É mercado de reposição. E aproximadamente aí, eu digo aproximado porque dificilmente você teria esse número exato, né? O part numbers de vocês é composto aí aproximadamente de quantos itens? Hoje nós temos 2.700 itens, mais ou menos. E acredito eu que atende a maioria dos veículos que a gente tem circulando na frota nacional. Nós trabalhamos com a linha leve, com a linha utilitária, isso nacional e importado. Trabalhamos com a linha pesada, trabalhamos com a linha agrícola. E aí depois no final eu vou dar uma informação que é exclusiva, tá? Opa! De uma linha nova que nós iniciamos agora em janeiro, tá? Opa, então você vai acompanhando nosso podcast aqui, que daqui a pouco tem informação exclusiva para você que está acompanhando. E até interessante, a gente estava conversando aqui, né, em off, né, nos bastidores, e você estava falando que vira e mexe você recebe lá telefonema de gente perguntando sobre cabo da parte elétrica, né? Não é o que vocês fazem, né? Então vamos explicar exatamente qual a linha que a Tuba Cabos atua. Na verdade, nós produzimos cabos para cabos de acelerador, cabos de freio, velocímetro, para a parte mecânica do veículo, né? Eu costumo dizer, às vezes, em alguns eventos que nós participamos, algumas palestras, que o cabo ele faz parte de um sistema, né? Então, você tem um sistema de embreagem, você tem um cabo que ele faz acionamento, você tem um sistema de freio, ele faz acionamento, o acelerador é a mesma coisa. Então, nós produzimos cabos para a parte mecânica, é único exclusivamente para isso. Aliás, é uma batalha tremenda, porque nós somos um monoproduto. Eu não fabrico outra coisa a não ser cabo de comando. O único, exclusivamente, cabo de comando. Então, eu preciso ter tudo. E precisa ter qualidade, né? Perfeito. E precisa ter qualidade, Sim. Porque senão o consumidor, propriamente dito, né? Quando eu digo consumidor, é o mecânico, mesmo o consumidor final, tá? não vai comprar o produto de vocês. Sem dúvida. E assim, a gente percebe nos eventos, e eu gosto muito disso, eu enfatizo muito quando... A nossa linguagem hoje, na verdade, é uma cultura minha, né? Eu acho que o mecânico ele tem muita dificuldade, né? Se muda muito. O sistemista ele acaba mudando, a indústria automotiva ela acaba mudando de fornecedor e sempre acaba alterando alguma coisa dentro do sistema. E é sempre importante o mecânico ele estar atualizado, né? Ele está se atualizando. E eu enfatizo muito, gente. Tem muita informação aí no mercado. Tenta se aproximar da indústria. Eu acho que a indústria tem que fazer a parte dela, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então eu acho que é extremamente importante. E o mecânico hoje ele é muito exigente. Você imagina um mecânico, você tem oficinas mecânicas com estruturas enormes e você tem oficinas mecânicas com estruturas menores. É normal, né? E assim como você tem indústrias maiores e indústrias menores. Então, eu imagino aquele mecânico que ele tem ali uma oficina com uma portinha, um elevador, e ele tem a dificuldade em montar um produto que não seja cabo, mas estamos falando de cabo, vamos especificar cabo. Então ele levanta o elevador, ele tira um cabo, ele põe, aí ele viu que ele está com dificuldade, tem alguma coisinha que ele tem que fazer, algum esqueminha que vai ajudar, né? E ele fica ali, às vezes ele perde meio dia para ganhar, sei lá, 200, 300 reais. Então, assim, eles estão mais exigentes, eles estão buscando também um produto original, né? Então, eu acho que é imprescindível, nós lá da Tuba, a gente está próximo deles e está ajudando eles, independente da marca que eles vão colocar. Entendi. Ajudar eles a eles não ter esse tipo de problema. E, de alguma forma, você ganhando a confiança, ele vai te pedir o produto. Com certeza, né? E nessa linha, né? Comecei aqui falando que num automóvel tem aproximadamente aí são quilômetros e quilômetros de cabo. Só na sua área, né? Que você fez uma conta aqui mais ou menos por cima, dá mais ou menos uns 6 quilômetros, é isso? Se eu pegar a minha linha toda, ela dá uma quantidade gigantesca. Para você ter uma ideia, hoje nós produzimos em capa, que é o conduíte, ele me dá mais de 400 mil metros por mês. 400 mil metros por mês. Então é muita coisa. É muita coisa, né? E apesar de a gente ter uma situação que de uns tempos para cá muita coisa passou a ser eletrônica, né? Sim.
como por exemplo o cabo do acelerador, que você citou, né? Com o sistema fly-by-wire, você não tem mais a necessidade do cabo do acelerador. Infelizmente. Mas infelizmente, né? Mas acredito eu que nos cabos que restaram, como por exemplo o cabo do freio, o cabo, o cabo do câmbio, né? No caso de câmbio manual, ele também teve que aumentar a qualidade desses produtos e, consequentemente, né, quando você muda a qualidade, geralmente você também tem que mexer um pouquinho no preço, né? Sem dúvida. O ticket médio altera. O ticket médio altera, né? E tudo isso acaba mexendo, então, de repente, uma coisa é substituída pela outra para a indústria. Claro. É assim, a gente hoje, quando você vai trocar uma peça, qualquer peça que seja, o que eu entendo, né? Que você não tenha que fazer nenhum ajuste, você tira e põe, é muito mais prático. Sim. Quando você tem que fazer algum tipo de ajuste, é um pouco mais complicado. Os cabos hoje, eles já exigem alguns ajustes, tá? Então você pega, por exemplo, cabo de comando de câmbio, cabo de engate de seleção. É muito complexo. Então hoje, por exemplo, desenvolvemos e lançamos um cabo de câmbio do Onix geração 2. Aliás, exclusivo nosso no mercado, que fabricamos aqui. Certo. Só de ferramental foi 17 moldes. Um investimento considerável, mas que é retornável. A parte técnica de montagem é muito complexa. Então, assim, se eu for fazer um evento, fazer uma palestra, e eu for falar só de dica de montagem, por exemplo, dos cabos de comando do Onix geração 2, eu vou ficar pelo menos uns 10, 15 minutos falando. Então, é extremamente importante, mais uma vez, a empresa está bem próxima do mecânico, porque quando entra a regulagem, complica um pouco mais. Exatamente essa, né, seguindo nesse assunto. Vocês costumam, por exemplo, ter protótipos desses produtos que vocês enviam para o reparador para ele analisar, dar a opinião dele, de repente dar uma sugestão de como melhorar? Vocês trabalham dessa maneira? Sim. A gente vem, quando você desenvolve o produto, quando nós desenvolvemos, eu pego o protótipo e mando para 2, 3 parceiros que nós temos. E ali é feito os testes. Uma outra coisa importante que eu faço é, às vezes, a gente aluga um carro e coloca e fica 30 dias andando o carro. É uma coisa extremamente interessante isso, porque leva um pouco de credibilidade para o mercado. E como você mesmo falou, não dá para você mais vender qualquer coisa, né? O mercado ele é muito competitivo. O segmento de cabo eu tenho excelentes concorrentes no mercado, que são extremamente ativos também. Então, a gente tem que ser diferente de alguma coisa. E nós, lá particularmente, existe uma diferença muito considerável, que nós entendemos. Fabricamos tudo. Eu não tenho vínculo nenhum com o mercado externo nenhum para importação. Então, isso nos credencia a ter controles maiores pelos processos de produção, controles maiores com as dificuldades que os mecânicos encontram no dia a dia, até porque a gente produz hoje 10 mil peças por dia, né? Então, ajuda bastante isso. Entendo. Quer dizer, vocês têm toda a linha de produção, desde a matéria-prima até o produto final. Ou seja, é 100% nacional mesmo o produto da Tubacapos. 100%. Eu compro... Hoje, a minha compra de componente e matéria-prima... A matéria-prima, eu não vou te falar em percentual de valores, porque o valor é alto. Eu compro cabo de aço e eu compro muito arame, né? Certo. São quantidades enormes. E mais componente, eu compro 5% só fora. O restante eu fabrico tudo dos 2.700 que nós temos lá dentro, itens. É algo louvável. É algo assim... O tempo passa e eu ainda, às vezes, eu falo... Como é que pode uma empresa ela ser tão dedicada, tão comprometida ao ponto de se preocupar em produzir tudo? Eu brinco no mercado. Você quer dar um presente para o meu chefe? Você não dá um carrinho de controle remoto, você dá um Lego, porque ele gosta de montar.
Realmente, realmente, né? E se for um Lego de controle remoto, melhor ainda, né? A gente vai ter que montar tudo, né? Isso. Tá certo. Agora, né, nesse trabalho, por exemplo, de proximidade, de aproximação com os reparadores de uma maneira geral, como é que está estruturada a parte de vocês, a parte técnica, a parte de treinamento? Vocês atendem todo o Brasil? Existe uma maneira, por exemplo, deles contatarem você? Como é que tá estruturado esse departamento de vocês? Na verdade, o canal nosso de comunicação, ele é atrelado aos representantes comerciais que nós temos no Brasil todo. Então, em cada estado eu tenho um representante comercial que ele, junto com a fábrica, faz a aproximação com o distribuidor, que, consequentemente, faz a aproximação com os reparadores. A Tuba ela é muito, mas muito engajada com esse setor. Nós temos lá uma equipe comercial extremamente ativa, né? Então eu tenho o Eritan, trabalha comigo há 9 anos e ele cuida também da parte técnica. E por ser, mesmo sendo comercial, eu acho que é importante ele conhecer a parte técnica. Sim. Porque quando você conhece o que você vende, fica menos difícil, não é mais fácil, fica menos difícil. Trabalha comigo 9 anos. Eu tenho o Diego, ele está conosco há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, e nós estamos introduzindo e fazendo a parte de inteligência comercial. Então, ele vai me dar conteúdo de tudo quanto é informação, do que o cliente compra, do que ele não compra, do que o mercado, o Estado compra, do que ele pode comprar, potencial. Então, a gente se estrutura nesse sentido. Tem um marketing interno, que é o Tom, que ele é extremamente ativo. Eu tenho a Eliane, que cuida da parte de atendimento ao cliente, a nossa gerente de atendimento, que é um aviãozinho, é um reloginho interno lá, né? E isso acaba ajudando. Mas o nosso relacionamento, basicamente, com o reparador é através do distribuidor ou dos grupos de mecânicos que vêm surgindo no Brasil. Aliás, você falou em grupo, o primeiro contato que eu tive com a Tuba Cabos foi exatamente num evento do Grupo RAI, né, que é aqui do ABC, que eles são bem ativos também nessa linha, inclusive promovendo treinamentos aí mensais, né, promovem também uma vez por ano lá o prêmio, né, do dia do reparador automotivo especializado, né, e foi lá que a gente fez o primeiro contato com a Tuba Cabos. Sim, sim. Tanto é que acho que você conheceu também o Eritan lá e o Diego, né? Sim, a gente até, né, você pode procurar no Instagram da revista Reparação Automotiva, que nós temos entrevistas que foram feitas com eles, né, inclusive no evento do Senai. Sim. No evento anual que eles fazem no Senai, nós temos. Pode procurar Tuba Cabos no Instagram do Reparação Automotiva, que você vai encontrar e vai conhecer essas pessoas que ele comentou com a gente. E é interessante porque eu sempre enfatizo, né? Vocês têm que conhecer o que vocês vendem, não tem jeito, né? Eu levo para a vida e não é uma regra, mas acaba se condicionando. Eu faço uma análise SWOT de tudo, né? Então, fraqueza interna e externa, força externa e interna, concorrentes, novos entrantes. Sim. Então, eu acho que quando você chega num nível de análise de mercado em cima dessa situação, você começa a ser mais assertivo, né? E, consequentemente, isso te dá um pouco também mais de informação para que você possa fazer as ações junto aos reparadores. Então, só para vocês terem uma ideia, essa minha equipe é extremamente ativa para se fazer palestras comerciais e mecânicas. E o ano passado eu participei porque eu adoro. É um dos momentos que eu saio fora da formalidade, quando eu vou falar com o mecânico. Certo. Eu consigo me identificar muito com eles. Eu participei, nós demos palestra para mais de 1.600 mecânicos somente em 2023. Impossível 60% desses colaboradores, desses mecânicos, não comprarem o nosso produto. Te garanto. Muito bom, né? Essa proximidade realmente, porque, lógico, tem certas coisas que você consegue fazer
online, né? Claro. A parte do online ela facilitou muito a nossa vida, mas tem certas coisas que você tem que estar lá com a pessoa, não tem jeito, né? E no que diz respeito a essa parte de treinamento, né? O quanto mais você conseguir se aproximar e estar lá e mostrar como é que funciona a coisa, melhor, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, o online ele funciona bem, apesar que eu vou contar um segredo. Eu não gosto de fazer palestra online. Eu gosto presencial. Mas o online ele funciona bem quando você vai falar com a equipe de vendas de um distribuidor, de um parceiro nosso. Aí ele funciona bem, né? Mecânico, você tem que dar oportunidade para ele falar. Você tem que dar oportunidade para ele brigar, ele reclamar. Eu coloquei um produto seu no passado e eu tive uma experiência ruim. Qual foi a experiência? Vamos tentar entender, né? Então, eu acho que esse tipo de evento presencial é muito importante, é muito importante. E as indústrias elas vêm se preocupando com isso, num contexto geral, e elas vêm fazendo muitos eventos, muitas palestras, né? E assim, sai coisas boas e não sai coisas boas, mas em qualquer outro sistema é a mesma coisa, né? Então eu acho extremamente importante isso, muito importante. E ainda falando de modernidade, né? A gente muito comum hoje, independente dos reparadores estarem reunidos em grupos, né, como o raio ou não, nós temos aí uma série de grupos de mecânicos e reparadores que participam de WhatsApp, eles trocam ideia, trocam figurinha e tal. Vocês também estão nessa linha, né? Você também tem esse canal de comunicação. Eu costumo brincar com eles, né? Eu falo, não é mais um, tá? Não é mais um WhatsApp. Esse canal que nós temos, a gente leva muito a sério. Nós temos 3 pessoas que cuidam. Então, a loja, ela está com dificuldade em vender um cabo. O cabo de comando de câmbio hoje ele é muito complexo. Pelas alterações que teve de sistemistas, muda muita coisa, principalmente as ponteiras dos terminais. E se você não tem conhecimento, você vai vender errado. Se você não tem conhecimento, você vai comprar errado. E aí cai no bendito do retrabalho. Porque é muito fácil, eu imagino que é muito fácil para a indústria, para o distribuidor e para a loja resolverem seus problemas. E quem resolve o problema do mecânico? É aí que está o negócio. Então, o meu distribuidor ele teve um problema de garantia, ele vai me mandar uma nota, eu vou pedir para mandar a peça para analisar, eu vou fazer a garantia para ele. Ele vai fazer a garantia para o cliente dele, que é o lojista. O lojista vai devolver o cabo para o mecânico. É muito longo esse processo, né? E a mão de obra do mecânico. Sim. Então a gente tenta o máximo, a nível de informação, a gente tenta no máximo evitar esse tipo de contratempo. Eu acho que aí é o X da questão, né? E ajuda bastante, né? Então é extremamente interessante. Então, tem um WhatsApp dedicado exatamente a atender esse pessoal. Eu tenho, inclusive, então se o mecânico ele está com uma dificuldade de montar um cabo, ele nos chama no WhatsApp. Ele não vai conseguir falar com a gente por telefone. Ele vai falar por telefone quando o problema é um pouco mais complexo. E aí a gente liga para ele. Às vezes passamos vídeo, ou às vezes a gente pede para ele fazer um vídeo, né? E ajuda muito. O lojista que está vendendo, ele está com uma dificuldade. Hoje, para você ter uma ideia, cabo de comando hoje da linha Volkswagen, Gol, Fox, Polo, Golf, Jetta. Se você pegar o Gol e o Fox, você tem 3 modelos de carcaça. Você tem 3 modelos de terminal. Gente, é impossível. Eu costumo dizer para eles que se você não pegar o cabo velho e ir na oficina ou na loja, colocar na bancada e falar, eu quero esse cabo, você tem 80% de chance de comprar errado. Então, esse canal ajuda muito em algumas coisas. O distribuidor, o televenda, está com dificuldade de vender, ele chama, a gente acaba ajudando. Então, é muito rápido a comunicação. Quando nós, só para vocês... O distribuidor, no contexto geral, ele não tem essa noção do que nós fazemos. Apesar de nós estarmos sempre falando sobre isso, né? Quando nós iniciamos com o WhatsApp, e é uma febre esse negócio de cabo de comando de câmbio. Porque hoje
Em valor agregado, ele é altíssimo. É claro que você vende muito mais cabo de freio, muito mais cabo de embreagem. Mas o cabo de câmbio ele tem um valor agregado muito alto. E ele é muito complexo para se mudar. Quando nós iniciamos um ano, não lembro se foi 2022, quando chegou isso em janeiro, quando chegou em julho de 22, foi esse o ano, nós trocamos todos os celulares corporativos. E por algum motivo se perdeu as informações que eram resolvidas ou não resolvidas no WhatsApp. 18 mil acessos. Caramba! Um absurdo. É um absurdo. O tanto de contato que nós temos dia a dia lá. E nós temos 3 pessoas que são responsáveis por isso. Elitan, que é um aviãozinho em informação técnica. Nós temos o Thiago, que é da parte de garantia. Nós temos o Agnaldo, que é o engenheiro, nosso gerente nosso da fábrica. E quando sobem... Costumo brincar que quando sobe o cadáver, comigo também, entendeu? Tá certo. Esse atendimento ao cliente é primordial, né? Não tem jeito. É o cliente que é a nossa razão de ser, né? No seu caso, por exemplo, o cliente que vai comprar o cabo. No caso do meu amigo, da minha amiga que está acompanhando esse nosso podcast, o cliente é aquele que leva o automóvel até a sua oficina para que você faça o reparo, né? Sim. E no nosso caso aqui da revista Reparação Automotiva, é exatamente você que está assistindo esse podcast também é nosso cliente. Aliás, nós temos 2 clientes, né? No caso, o reparador, a reparadora que acompanha o nosso trabalho e também os anunciantes, né? Porque sem os anunciantes a gente não teria como tocar tudo isso, né? E a Tubacabo é uma das nossas anunciantes que nos prestigia. Marcelo, antes de continuar, eu quero aproveitar, avisar o meu amigo, a minha amiga que está acompanhando o nosso canal TV Reparação Automotiva, está acompanhando o nosso podcast, que você pode navegar aí no nosso canal, que no nosso canal nós temos aí mais de 500 vídeos. Até preciso dar uma olhada, de repente talvez até já tenha passado desses 500, viu? Depois eu vou dar uma verificada e num próximo, se for o caso, a gente atualiza. Mas enfim, são mais de 500 vídeos que eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Nós temos aqui passo a passo de vários tipos de situações. Temos vídeo técnico explicando como é que é sistema de injeção direta, como é que é sistema de ABS. Nós temos vídeo técnico falando sobre injeção common rail. Nós temos vídeo técnico de troca de embreagem. Já mostramos também para você para os carros elétricos, os carros híbridos que estão chegando no mercado. Nós temos, por exemplo, o Hora O3 da GWM, que nós levamos numa concessionária, que lá o profissional especializado, treinado para fazer a manutenção desse carro, mostrou tudo direitinho, aquilo que precisa ser feito, não só no Hora O3, que é o elétrico, mas também no GWM Raval híbrido. E também já fizemos isso com o JAC JS1, no Centro Técnico de Treinamento da JAC. Enfim, você navegando aqui no nosso canal, tenho certeza que pelo menos um dos vídeos vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Agora, Marcelo, nessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, sabemos que o mercado está muito competitivo e, além da concorrência natural que nós temos aqui dentro do país, nós temos a concorrência externa. Como é que está sendo a disputa com esses mercados, vamos dizer assim, né? Quais os diferenciais que a Tubacabo procura levar para exatamente ser diferente desses novos entrantes e daqueles que já estavam por aqui? Claro, muito difícil. Eu me recordo que em algum momento no mercado o dólar estava a 1,70. Como eu já havia falado, eu trabalhei vários anos na área internacional. E eu não vou mentir, eu nunca imaginava que o segmento de cabo de comando também iria para o mercado asiático. E foi forte. Então, no primeiro momento, ele foi muito difícil. E nós poderíamos ter sido mais um para ir para o mercado. Só que, muito sinceramente, eu costumo dizer, a gente não tinha caixa, pulmão. Eu ia ser igual aos outros. Então, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Nós tínhamos. Porque
Porque eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Sim. É um time, né? Sim, sim. A gente tem um time espetacular lá e sem todo esse nosso time, nós não chegaríamos no nível que nós chegamos hoje de fornecimento para a reposição. Então foi muito difícil. E a única forma que nós encontramos de poder tentar ser um pouco diferente e tentar sobreviver é verticalizar totalmente o chão de fábrica. E aí, a partir de 2012, nós começamos, 11, 12. Começamos com uma linha importada, aí a gente atualizou. Quando eu entrei na Tubo, o portfólio era muito pequeno, então nós já tínhamos essa dificuldade, né? Então, quando tomei muita pancada, tentava abrir cliente, não conseguia, porque eu era igual, ou tinha menos portfólio que os meus concorrentes, né? Então, a gente começou a verticalizar o chão de fábrica. Como as indústrias de cabo foram para o mercado chinês, fornecedor hoje de componente para cabo, que a gente diz para cabeiro, as peças são pequenas, são terminais, ponteiras. Esses caras praticamente quebraram, ficou um ou outro. E a gente saiu comprando esses caras. Então, nós compramos 5 indústrias, toda a parte de processo, né? E aí a gente montou uma fábrica, a parte da nossa, para produzir esses componentes para a gente ter liberdade e ser competitivo a nível de custo também. E isso também ajudou muito, porque aí a gente começou a desenvolver itens que o mercado não tinha. Tá? Então, qual é a briga do mercado? Curva A. Todo mundo tem curva A e todo mundo vende curva A. E a China, ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva. E eu acho que quem compra peça da China, eu imagino que hoje, em qualquer distribuidor, 80% do seu estoque é chinês, diretamente ou indiretamente, mais indiretamente. E está tudo certo, né? Sim. Porque com esse mundo globalizado, a gente tem que buscar oportunidades, né? Só que era um pouco diferente para nós lá, como eu havia te comentado. O Adriano, ele gosta de produzir. Esquece o negócio dele. A gente costuma lá. Pô, gordo, vamos produzir isso aqui, não vamos mexer de fora, não. Tá bom, vamos embora. Quando a gente percebeu, a gente estava com um portfólio muito diferente. Então, naquele primeiro momento, o que era? Os meus distribuidores, os nossos clientes, eles começaram a comprar esses itens novos. Então, a gente automaticamente começou a aumentar o número nosso. E aí começou a ficar interessante para o mercado algumas coisas que o mercado não tinha e só nós tínhamos. Né? E aí começou a coisa fluir de forma diferente. Então, eu sempre me preocupei, eu até falo lá dentro da fábrica, né? E isso, para mim, é cômodo falar agora porque está acontecendo isso. Né? Sim. Então, para mim, é muito cômodo eu falar isso, mas era um fato nosso interno lá. Eu falava, vai chegar um momento que o cliente da China não vai ser mais a indústria brasileira e nem o distribuidor, ele vai ser o cliente final. E já acontece em algumas coisas. Você já tem hoje indústrias chinesas se associando com o distribuidor aqui no Brasil e fazendo a venda direta, né? E isso é preocupante, né? Porque tira a competitividade da indústria, né? Sim. Né? É como se novos entrantes, né? E a gente conseguiu com isso ter algum alicerce para a gente se manter vivo, ativo e atuante no segmento. Então, hoje, nós temos lá, seguramente, 700 itens a mais do que qualquer outro concorrente nosso. E produtos vendáveis. Entendo. Então, isso ajudou muito a gente. E nessa evolução que a gente está tendo, por exemplo, né, aí já entro na praia, né, dos híbridos elétricos, né, como é que vocês estão vendo essa situação e se preparando para esse mercado? A princípio, particularmente, eu não vejo elétrico utilizando cabos para linha mecânica. Então, eu acho que assim, a nossa frota ainda é muito velha, né? Então, a gente tem mercado para vários e vários anos, né? Mas eu acho que a empresa ela precisa se movimentar
para ela poder sair do monoproduto. Eu acho que com essa mudança que está tendo agora, né, até fugir um pouco da questão, a gente está indo para um galpão novo, né? Finalizou o galpão próprio. Nós estamos saindo aí de 2.500 metros para 7.500 metros, né? Que vai nos capacitar assim de forma espetacular para o próximo ano. Então nós imaginamos que no próximo ano a gente comece a imaginar. Na verdade, eu tenho já um projeto, vou deixar guardadinho, né? Para a gente começar para pensar no futuro nesses carros mais modernos, porque é imprescindível, é imprescindível. No caso do híbrido, por exemplo, a gente ainda tem o cabo de freio, né? Sim. Tem o cabo de freio. Agora, do elétrico, eu não me lembro se ele já utiliza tudo fly-by-wire. Na verdade, esses carros mais novos, esses carros prêmios, eles quase não têm cabo mais. Até freio mesmo, né? Então, é difícil você fazer você desenvolver novos itens. Agora, você tem muito carro popular que ainda tem. Sim. Então você tem um cabo de capô, você tem uma planinha mecânica, um cabo de comando de câmbio, você tem um cabo de freio, né? E principalmente no Brasil, que é um mercado de carro de entrada, né? É verdade. O que se chama de carro popular, carro de entrada. O Brasil ainda é um mercado de carro de entrada, apesar que nos últimos tempos aí a gente teve aí, já chegou a alcançar uma média aí, vai de 50% dos automóveis vendidos com câmbio automático. Sim. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com os números que a gente tinha em termos de vendas de automóveis novos antes da pandemia, a gente não está próximo a isso, né? Claro. E naquela época o que se vendia mais realmente eram automóveis de entrada. Só que, em compensação, da mesma maneira que se diminuiu o número da venda de carros novos, você teve um aquecimento nos usados e seminovos, né? E esse sim é o mercado de reposição, né? Esse é um fator que, infelizmente, a pandemia nos trouxe. Sim. Ficou muito complicado a economia, ela retraiu, né? Sim. No mundo, né? E ficou muito complicado se trocar veículos. Eu peguei uma fase que se trocava muito veículos, a cada 2 anos se trocava veículos, né? Então você tinha mais dificuldade em venda de cabo para veículos mais antigos. E depois da pandemia, explodiu. O mercado de autopeça, particularmente, foi um negócio absurdo. Tirando a linha farmacêutica e a linha alimentícia, eu acho que é o terceiro mercado que veio muito forte. E ele se manteve, né? Sim. Ele se manteve. Eu percebo, quando eu pego a curva A, eu analiso a curva A, eu vejo que o volume nosso de venda, apesar de nós estarmos participando bem mais no mercado do que anos atrás, eu percebo um volume maior em procura desses veículos mais antigos. E nas viagens que a gente faz? Sim. Você viaja para o interior de São Paulo, você viaja para o Nordeste, viaja para o Norte, Sul, Centro-Oeste, você vê muito carro ainda antigo rodando, né? E eu acho que, infelizmente, isso foi uma das coisas que de ruim, fora a grandiosa quantidade enorme de mortes que nós tivemos, infelizmente, né? Infelizmente... Mas também serviu para a gente aprender bastante, né, Marcelo? Eu acho. Serviu para aprender bastante, muita coisa evoluiu, né? É aquela coisa, né? Lógico que a gente não quer que tenha pandemia, mas a gente também precisa procurar levantar o que sobrou de bom numa situação como essa, né? Sempre sobra. Sempre sobra alguma situação, né? Aliás, não só com a pandemia, como também após uma guerra, né? A gente teve muita evolução no período da Segunda Guerra Mundial, principalmente no que diz respeito à indústria automobilística, né? Sim. Muita coisa evoluiu por causa da guerra. Não estou querendo que tenha guerra, não, pelo amor de Deus, tá? Mas é um fato histórico. Eu não tenho nem saúde para participar. Não. Eu também não sou mais reservista para participar de guerra, se tiver, mas não quero que tenha guerra, não, pelo amor de Deus, porque guerra é uma situação que
que não cabe para ninguém, né? Penso eu que a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Principalmente por causa dessa história da guerra da Ucrânia e Rússia, né? Os países árabes lá que estão sempre em guerra. Então isso é uma situação muito difícil, muito complicada, né? Que também acaba afetando o mercado de uma maneira geral. Sem né? dúvida. As pessoas mudaram, né? Não Sem tem dúvida. como. E a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade. O dia a dia ele é muito pesado, né? Uhum. A competitividade te leva a esses caminhos, né? A busca incessante pelo bom resultado. Eu acho que as profissões, no contexto geral, elas te exigem muito, né? Mas, gente, área comercial, dia 31, batemos, nossa, espetáculo. Dia 1º, e aí? Como é que vai ser esse mês? Tá certo. Então, é difícil, é muito complicado. Então, a gente tem que ter tranquilidade para a gente poder trabalhar com um pouco mais de leveza, com responsabilidade, com critério, claro. Mas a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, gente. Senão a gente não chega a lugar nenhum. É isso aí. Agora, Marcelo, você falou que vai passar uma exclusiva para a gente. Qual que é essa exclusividade, Marcelo? Na verdade, é assim. Como nós somos somente um monoproduto e eu tenho que ter tudo, já está pronto lá na fábrica. Em janeiro, nós lançamos toda a linha, ou toda a linha não, de 50 a 400 cilindrada. Nós vamos lançar para o mercado nacional toda a linha de cabo de motos. É uma outra área de trabalho que vocês não estavam atuando. Sim. E assim, é muito mais brigado que automotivo. Sem dúvida. Mas não temos dúvida que nós vamos vender. Talvez não o que era para se vender, mas nós vamos vender. Então, assim, uma exclusivinha aí para vocês que o mercado hoje de cabo de moto, na verdade, hoje o segmento de moto, ele é quase que total hoje do mercado asiático, né? E cabo, você não tem a dúvida. Hoje, no Brasil, acho que nós somos o segundo que vamos produzir. É vantagem? Eu vou ter dificuldade, mas faz parte da nossa estrutura, do nosso projeto de negócio. Porque não é só sobre venda, né? Você tem que ter prazer pelo que você faz. Uma vez eu fui num cliente e ele falou assim: qual que é a diferença do produto seu para o que eu tenho aqui? Falei para ele: prazer que a gente tem em produzir cabo e vender cabo. O zelo que a gente tem pelo nosso produto. Eu tenho problema com meus cabos? Claro que eu tenho. Como eu falei, a gente produz 10 mil peças a dia. A gente trabalha com pessoas, tem dia que a gente não acorda legal, né? Às vezes um filho não está legal, às vezes a gente não está legal, né? Sim. Então, às vezes acontece algumas coisas, né? Mas o zelo que a gente tem, o cuidado que a gente tem, a paixão que a gente tem em produzir cabo é algo... Em algum momento com mais tempo, eu costumo dizer que quem conheceu a tuba lá atrás e conhece a tuba hoje, dentro das suas devidas proporções, né? Ela é até um caso de análise, de case, porque é um negócio assim absurdo, tanto que aquilo evoluiu. É muita evolução. Na realidade, é um exemplo, né, de quem se dedica a fazer o melhor, né? Sim. Com certeza vai chegar nesse objetivo, né, que é o caso de vocês. Sim, sem dúvida. Eu acho que é extremamente importante isso, né? E você sai de um número de 30 mil peças, 20 mil peças mês, e você pula para um patamar de mais de 200 mil peças mês, é difícil. No monoproduto, é muito difícil. Muito. Então tem bastante trabalho da equipe, tem bastante coisa. Eu não consigo descrever qual é o principal fator disso. São N fatores, né? São N fatores. Primeiro, a junção, a grata surpresa da junção minha lá na fábrica. Porque eu acho que o empresário ele está ali atrás de uma mesa e ele precisa de informação. Informação certa, né? Lógico. Então, quando ele tem isso, ele acaba tendo um pouco mais de confiança. E eu deu muita liga, eu e o Adriano, né?
E aí a equipe que a gente foi montando, e, enfim, eu acho que aí foi o pilar de tudo. E as coisas começam a dar certo e você começa a seguir, né? Você encontra um enrosco, você pisa numa pedra, machuca. Opa, vamos embora, faz um curativo, vamos seguir, né? Que é o normal. Mas eu acho que aí é o grande negócio, é o pulo do gato. É o empresário, ele ter alguém próximo para estar ajudando ele com informação. Ó, vamos por aqui, não vamos por aqui. Por aqui, loucura. Não, vamos por aqui, né? E eu acho que isso é extremamente importante, viu? Extremamente, principalmente para essas empresas emergentes, né? As grandes empresas, ela toda estruturada, você chega ali, está tudo montadinho, aperta o botão aqui. Claro, você vai ter trabalho, análise, mas você aperta aqui, aperta ali, está tudo certo. Agora, as emergentes precisam se atentar a isso, porque é extremamente importante. E o mercado está mudando muito, e rápido. O mercado que era o ano passado já não é mais hoje. O do ano que vem já vai ser diferente. Já vai ser diferente, sim. Então a gente tem que acompanhar essas tendências, não tem jeito. Aproximadamente quantos colaboradores tem a Tubacabs? 180. 180? 180 colaboradores diretos. 180. Agora, e tudo internamente lá. Aí nós temos, claro, representante no Brasil todo. Sim, aliás, sim. Nós temos uma equipe aí maravilhosa, uma equipe muito dedicada, né? Bem comprometida com a linha. Eu costumo dizer que a gente lá, que nós lá somos felizes e gratos aí pela dedicação deles aí fora. Mais uma vez, é conjunto, não é individual. Essa história de que eu, não, é sempre conjunto, sempre todo mundo fazendo tudo. Acertou, todo mundo merece os parabéns. Errou, porque se deixou errar. Tá certo. Marcelo Justino, ele que é gerente comercial da Tubacabs, quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no nosso podcast especial da revista Reparação Automotiva. Muito bacana esse nosso bate-papo aqui e realmente muito obrigado, não só a você, mas toda a tua equipe. Estenda o nosso agradecimento a toda a equipe, todo o pessoal, todo o colaborador da Tubacabs e continue nessa pegada de vocês aí, que eu tenho certeza que tem muito mais sucesso pela frente para vir para vocês. Eu que também gostaria de agradecer a Reparação Automotiva. A gente vem fazendo um trabalho forte esse último trimestre, né? Sim. E a ideia, o próximo ano, é intensificar isso. A ideia é intensificar e vamos intensificar, né? A gente precisa, né? Eu acho que a gente merece, né? Demoramos tanto, né, para se merecer que sim. Eu acho que agora ficou legal, né? Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, de estar podendo falar alguma coisa para o reparador. Tenham inteligência para poder buscar informação na indústria. Não participe de eventos, participem de palestras. Eu acho que é extremamente importante, independente da marca que vocês vão colocar. Vai ajudar muito no dia a dia. As indústrias, num contexto geral, elas têm bastante informação para poder passar para vocês. Então, assim, se atualizem, vai ser importante para vocês. Principalmente essa juventude aí que está chegando aí, vai ser muito importante, porque cada dia que passa, o mercado ele vai se tornar ainda mais competitivo. E para você que quer entrar em contato com a Tubacabs, nós vamos deixar aqui os caracteres direitinho. No descritivo aqui do podcast também está lá marcado o WhatsApp da Tubacabs, para que se você tem alguma dúvida, alguma situação que você precisa entrar em contato com eles, nós vamos deixar as maneiras de contato. Quero aproveitar também e estender nossos agradecimentos, né, também a Camila, que faz parte aí da equipe da revista Reparação Automotiva, o Lucas Ishimura, que está aqui fazendo toda a cobertura do antes, né, e o depois de tudo aquilo que acontece nesse nosso podcast. A Cal, que ficou aqui acompanhando tudo, né, fazendo aí, comandando todo o equipamento eletrônico, né, chefinha, é assim, chefinha, né, a nossa chefinha. Toda a equipe aqui da Flex Company, né, que está sempre aí nos recebendo e dando espaço para que a gente leve esse tipo de informação para você. E vou te lembrar mais uma vez, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal,
dê seu like, acione o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Navegue nas redes sociais da revista Reparação Automotiva. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook. A revista Reparação Automotiva circula todos os meses nas melhores lojas de autopeças do Brasil. E você tem também a opção de ler a revista Reparação Automotiva online. É só acessar reparaçãoautomotiva.com.br, clica na aba Revista Digital, que lá você tem o PDF para ler no seu celular, no seu computador, no tablet, onde você achar melhor. E também pode entrar em contato com a gente, deixar seus comentários, que nós estamos aqui para levar para você a melhor informação do setor da reparação de automóveis. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.